Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que estejam tudo bem com todos vocês, tá? Hoje eu vim aqui contar um testemunho lindo, né? Tenho certeza que vai tocar o coração de muita gente, que muitas pessoas vão entender, principalmente as pessoas que sim, que acreditam em Deus, que acreditam em milagre, que têm fé em Deus, né? Para quem não sabe, eu me converti há 6 meses, desci as águas. Eu faço parte da Igreja Amor e Cuidado e da Célula Vermelha. E para muitas pessoas, eu acredito que não saibam que antes de ser cristã, eu era umbandista. Eu participava, né? Eu ia numa umbanda e eu não me sentia tão bem, né? Eu sabia que faltava alguma coisa, mas eu não sabia o que era. E tiveram alguns problemas muito sérios que aconteceram na minha vida 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, que me fizeram enxergar que o único caminho é Deus, né? E Ele me mostrou, Ele me convidou, né? Para ser a filha dele, ser a menina dos olhos dele, ser a serva dele, né? Porque hoje nós achamos que nós somos, todo mundo é filho de Deus, e não é. Filho de Deus é aquele que converte, é aquele que aceita Jesus como seu único e salvador, né? Então, assim, é um testemunho que mexe muito comigo, porque já aconteceram tantas coisas nesse período de 6 meses que eu fico assim, meu Deus, eu sou merecedora disso. O Deus que eu sigo, o Jesus que eu sigo, Ele me ama. E me ama incondicionalmente, porque Ele me mostra de todos os dias que Ele fala. É como se Ele falasse: eu tô aqui, filho, eu tô aqui para você, por você e para você, para quando você precisar, né? Para quem sabe, muitas pessoas me conhecem, sabe, eu tenho muito amor por animais. Eu trato como filhos, né? Ano passado, em maio, dia 14 de maio, eu perdi o meu cachorro, o meu pitbull, né, que era o Klaus. Eu tinha uma paixão muito grande por ele, porque ele era por ser pitbull, ele era muito dócil, ele era muito carinhoso, todo mundo gostava dele, todo mundo tinha um carinho muito grande por ele, né? E falava assim, nossa, mas por que ele não é agressivo? Por que ele não é assim? Ele é tão amoroso, amável. Pra mim, Natália, eu vejo que os animais recebem o que você dá. Se você dá amor, eles vão te dar amor. Se você dá agressão, eles vão ser agressivos com você, né? E eu já tinha um gatinho, que era o Dominique, que já estava comigo já há 14 anos, já estava bem velhinho, mas ele nunca tinha ficado doente. E uns 6 meses atrás ele ficou doente, né? E eu pedi muito, eu jejuei, eu orei de madrugada, fiz campanha de madrugada para pedir para Deus salvar ele, me dar mais um tempinho com ele, né? E assim, eu acredito sim que Deus falou comigo, tá bom, eu vou deixar ele com você mais um pouco, né? E ele ficou mais 6 meses comigo. E há 2 semanas atrás, o Dominique, ele ficou muito ruim no sábado, ele foi dormir muito bem. No domingo eu acordei, eu fui dar comida para ele como eu sempre faço, ele sempre vem, né? Eu abro a porta do quarto, ele vem, passa no meio das pernas, como o gato faz. E ele é um gato bem diferente, ele era um gatão social, não gostava de muvuca, não gostava de barulho, não gostava de gente, mas ele era carinhosinho do jeito dele. Então assim, quando ele não veio perto, eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo com ele. E eu peguei e fui. Peguei ele no colo e ele estava desfalecido, completamente desfalecido, assim, sabe? A respiração muito ruim, ele muito ruim, e eu entrei em desespero, eu não sabia o que eu fazia. Aí eu liguei pra Karen, que é minha amiga, ela foi lá correndo comigo, foi em casa, a gente pegou ele, eu levei na clínica, na Manimed. Eu agradeço imensamente os veterinários, as pessoas. É uma clínica assim que eu tenho muito carinho por eles, que eles fizeram de tudo que pudesse, eles fizeram para tentar salvar o meu gatinho, o Dominique. Ele já chegou com insuficiência renal, né? Só estava esperando os exames de sangue para ver que estágio estava. Estava um estágio bem avançado. E para quem tem gato persa, né, sabe que é uma doença muito frequente para esse tipo de raça. E assim, no domingo ele melhorou muito,
né? A gente fala que é a melhora da morte, né? Como em pessoas, acontece isso também em animais. E ele melhorou bastante, ele começou a respirar melhor, ele começou a se movimentar melhor. E eu rezando, eu pedindo muito para Deus, eu falei, Deus, não leve ele embora, porque eu ainda quero mais tempo com ele. Porque a gente nunca quer perder o nosso filhinho, o nosso bichinho que a gente tanto ama. E aí, na segunda-feira de manhã eu fui visitá-lo. Ele já tinha piorado muito, ele já estava no respiratório, respirando, né? Já não estava mais, estava no aparelho de respiração. E ele já não estava reconhecendo mais, ele já estava praticamente em coma, vamos dizer assim, né? E o veterinário falou, Natália, saiu o exame e deu estágio 3. E nesse caso, é judiar dele, porque vai ser um tratamento muito doloroso, ele não vai aguentar pela idade dele, né? Então eu acho melhor você pensar em outra opção, né? Que seria a eutanásia. Falei, vamos fazer o seguinte, doutor, eu vou orar, eu vou pedir para Deus, né? Eu vou libertar ele. Porque eu sei que eu ali, chorando, desesperada, eu pedia muito para Deus não levar o meu gato, deixar ele um pouquinho mais comigo. Porque eu amava tanto, né? E eu pedi tanto para Deus. Aí chegou uma hora que eu falei assim, eu não posso ser egoísta, eu não posso só pensar em mim. Ele tá sofrendo, né? Então eu falei assim, não, Deus, se essa é a sua vontade de levá-lo, se essa é a vontade desse ciclo e de encerrar a minha vida, tudo bem. O Senhor me deu uma chance de ficar com ele já, né? Uns 6 meses, né? E eu falei assim, se essa é a sua vontade, Deus, faça a sua vontade que eu vou aceitar, né? Não demorou 15 minutos, o veterinário me ligou falando que ele tinha chegado ao óbito. Então foram 14 anos de muito amor, de muito cuidado, de muita cumplicidade. Por mais que dizem que gato, ele não socializa, né, com o humano, né? O Dom, ele era assim mesmo, ele era antipático, ele era antissocial, ele não gostava de carinho, ele não gostava de atenção, mas toda vez quando eu não estava bem, ele vinha, chegava pertinho de mim, deitava do meu lado, não deixava eu tocar muito nele, é como se ele falasse assim, mãe, ó, eu tô aqui do seu lado, mas não me toca. Então assim, eu amei demais e eu sei que ele me amou também, porque ele só teve amor, desde bebê, eu peguei ele tinha 2 meses. Então assim, em 2 anos eu perdi 2 filhos de 4 patas. Ano passado foi o Klaus, né, que tinha 5 anos, ele morreu dia 14 de maio. E esse ano eu perdi o Dominique, que ele morreu dia 27 de maio. Então entre um ano eu perdi 2 filhos de 4 patas, né? E em 2020 eu perdi o Coach, que era um Border Collie, que já estava velhinho também, né? Então assim, os meus bichinhos eu dei muito amor, eu dei muito carinho, eu dei muito amor, eu dei muito cuidado, eu fiz tudo que eu pude fazer, né? Porque para você pegar um animal e não cuidar, não pegue. Não pegue, não faça isso, porque eles vivem pouco, eles merecem tudo isso, eles merecem o nosso amor, eles merecem respeito, né? Então, aí as pessoas falavam pra mim assim, Natália, pega outro, né? Vai ser melhor, o Theo vai ficar sozinho. E a minha preocupação realmente era o Theo, porque o Theo era muito grudado no Dominique. Eu saía, eu sabia que o Theo tinha uma companhia do Dom ali. Bem ou mal, que o Dom não gostava muito de muito contato, o Dom tava ali, era uma referência pro Teodoro. E eu tinha muito medo disso. E assim, a primeira semana foi muito horrível. Eu só chorei, eu não comia, eu emagreci, eu tava muito desesperada, eu pedia para Deus, né? E por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente confie em Deus, sabe que Deus está ali do nosso lado, né? Como diz a Bíblia, o barco ele pode balançar, mas ele não afunda. E Deus nunca disse para mim que seria fácil. Ele disse que ele estaria comigo ao meu lado. Então, eu sofria muito, eu pedia para Deus, me ajude a passar por esse luto, porque era muito difícil, as pessoas mandando mensagem, as pessoas me ligando, as pessoas querendo ir em casa, eu me isolando, eu não queria ver ninguém, não queria saber de ninguém, porque tudo ia falar sobre o Dominique, e aquilo me doía demais, né? O Theo o tempo todo mais grudado ainda comigo, eu não sei como que era, ainda chegava a ser possível isso. E as pessoas falavam assim, pega mais um, Natália, você vai ver que vai ser bom e que vai ser fazer companhia pro Theo, porque você não quer sair de casa, você não quer fazer nada. E eu sofri muito.
Eu chorava o dia inteiro, era o tempo todo lembrando dele, né? Demorei uns 3, 4 dias para tirar o potinho de areia dele, mais 4 dias para tirar o potinho de comida dele, da água. Então, assim, foi um luto muito complicado. É como se eu tivesse perdido um filho, porque é um filho, né? Quem é mãe e pai de pet sabe o que eu tô dizendo. Tem gente que eu escutei assim, pelo amor de Deus, é só um cachorro. Só um cachorro para você. Para mim não é, para muitas pessoas hoje não é, né? Para você ter uma noção, eu fiz um plano para os meus bichinhos, se acontece alguma coisa, né, com eles, vier a falecer, ele vai ter um velório, ele vai ter um lugar onde eu vou velar, onde eu vou poder levar ele, onde eu vou poder cremar. Então hoje as pessoas, elas estão pegando tanto amor nos bichinhos, porque eles são maravilhosos, eles são bênçãos de Deus. E na Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala, cuide bem dos animais. Tanto que Noé colocou só animal na arca, para a gente ter uma noção, para você ver qual é a importância de animais na vida da gente, né? E eu falei assim, não, eu não quero mais. Depois do Teodoro, eu não quero pegar mais, eu não quero mais sofrer. Eu já fico preocupada. Teve noite que eu chegava para colocar a mãozinha na barriga dele para ver se ele estava respirando, para ver a loucura que eu estava vivendo naquele luto. E aí chegou um dia, à noite, e eu tenho uma intimidade tão grande com Deus que tudo que eu faço, tudo, é como eu falo, orar sem cessar, né? Tudo que eu faço, o tempo todo eu conversando com Deus, eu orando, eu faço meu devocional, eu converso com Deus o tempo todo, eu peço opinião para Ele, eu peço, o que o senhor acha de eu fazer isso? E a resposta, ela vem. Ela vem de um jeito que eu fico assim, tão maravilhada de saber que a intimidade que hoje que eu tenho com Deus é tão grande, que Ele fala comigo. E às vezes eu até assusto, porque eu peço alguma coisa, faço algum tipo de pergunta, ou a resposta vem naquele momento, ou a pessoa vem, né? Porque Deus usa pessoas. Né? Ou é a Bíblia, quando eu estou lendo ali no meu devocional, a Bíblia vem ali, ela me dá a resposta que eu quero. Então, tudo que eu faço eu pergunto para Deus, né? Aí tem pessoas que falam assim, mas você fala toda hora, todo tempo, né? Mas você vai ocupar Deus. Mas não, isso não existe para Deus. Deus, Ele quer te ouvir o tempo todo. Por mais que Ele sabe o que você vai falar para Ele quer te ouvir, Ele quer conversar com você, Ele quer que você pergunte para Ele como que tá o teu dia, o que você precisa, o que você vai fazer. Então, assim, eu converso com Ele o tempo todo. Eu tomando banho, no banheiro, limpando a casa, assistindo televisão, eu converso com Deus o tempo todo. Tudo que eu faço, eu converso com Deus. E é maravilhoso, porque eu tenho a resposta dele. E aí, num dia, eu não me recordo muito bem, né? Eu sonhei assim, que Deus falava comigo, filha, eu vou te trazer um filhinho de 4 patas, tá? Ele vai chamar Zac. Você vai cuidá-lo, você vai amá-lo e você vai protegê-lo. Para depois, ele vai amar você, cuidar de você e ele vai te proteger. Tá? Só peço que você espere, que na hora exata eu vou colocar ele na tua vida. Eu acordei assim, na hora eu liguei pra Karen, falei, Karen, olha o sonho que eu tive, olha a revelação de Deus pra mim. Sabe, aquilo me tocou de um jeito, falei, meu Deus, é isso que Deus quer de mim, é isso que eu vou fazer. E eu e a Karen ficamos o dia inteiro, dias procurando, olhando o cachorro, olhando isso, olhando aquilo, aquela coisa toda. E aí eu fui abrir uma página de um site, na hora que eu olho, sabe quando seu coração toca e fala, é aquele? E aí eu peguei. Tem pessoa que pergunta pra mim assim, Natália, como que Deus promete as coisas pra você? Como que você sabe que é o Espírito Santo falando com você? Né? Ou é coisa da sua cabeça? E eu vi um pastor falando uma vez que isso gravou muito na minha cabeça. Imagina você numa multidão onde você tem um monte de criança, um monte de pessoas, né, que seja, pode ser, e que seja o seu irmão, sua irmã, sua mãe, seu pai, seu marido, sua mulher, seu filho, e aquele barulho, um monte de gente falando, de repente você escuta uma voz. Você fala, eu conheço essa voz é do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha esposa, é essa. Aí eu uso essa parábola. Quando você escuta a voz do Espírito Santo, é que você está numa intimidade tão grande com Ele, que a tua cabeça ela pode estar um turbulhão. Você sabe quando que é a voz do Espírito Santo.
Porque Deus é o homem que não minta e nem o filho do homem que se arrependa. E isso eu guardei e nunca mais esqueci, né? Então, assim, tudo que eu faço hoje, eu peço ao Espírito Santo. E a minha intimidade com Jesus hoje é tão grande que eu paro e penso, eu falo, meu Deus do céu, quando que será que vai vir essa resposta? E ela vem tão imediata, ela vem até a cavalo às vezes. Eu às vezes até assusto pela intimidade que eu tô. Eu até comento com a Karen às vezes, ela fala, Natália, pelo amor de Deus, como é que pode? Eu falei, pra você ver. Toda vez que eu vou fazer o meu devocional, eu peço alguma coisa para Deus, e aí vem a resposta ali, na palavra dele, né? E aí eu falava assim, meu Deus, tá a resposta ali. Então, assim, hoje a gente tem que entender uma coisa, a gente tem que entender, tem que ter o discernimento, tá? O discernimento de entender se é da sua cabeça, se é o que você tá pensando muito, aí vem aquilo na cabeça, eu tô vendo isso na minha cabeça, é a voz de Deus, é para fazer. Não, não é. Tá? Tudo que vem de Deus não tem confusão, nada é confuso, tudo é muito claro. Então você tem que entender que tudo que vier com leveza, com clareza, com uma voz suave, é Deus. Tá? Então, toda vez que eu peço alguma coisa para Deus, e eu sei que Ele vai fazer, porque está na Escritura, é isso que eu faço. Eu falo, pera um pouquinho, eu quero que Deus faz isso. É a vontade de Deus? Aí a gente fica pensando assim, será que é a vontade de Deus? Quando você tiver essa dúvida se é a vontade de Deus, sabe o que você faz? Procura na Escritura, procura na Bíblia. Se na Bíblia está escrito que aquilo ali que você está pedindo, que aquilo ali que você está orando, que aquilo ali que você está jejuando, está pedindo para Deus, está na Bíblia, você pode ter certeza que Deus vai fazer. E Deus vai cumprir. Pode demorar. Por quê? Porque Deus te molda. Deus te prepara, entendeu? Deus primeiro ele vai te dar sabedoria, Deus vai te dar discernimento para você compreender e aceitar aquela vontade dele. Porque é fácil quando você está lutando por alguma coisa e você fala assim, nossa, eu já estou pronto, eu quero receber essa minha promessa. E aí o que acontece? Não. Na hora que a pessoa volta, ou você está lutando por uma restauração de um casamento, ou você está pedindo um trabalho, ou você está pedindo uma ajuda por problema de saúde, qualquer coisa que seja, Deus primeiro, ele prepara você para preparar a outra pessoa. Tá? Então, toda vez que você tiver dúvida, será que esse propósito é de Deus? Será que essa vontade é de Deus? Procura na Bíblia. A Bíblia não erra. E a Bíblia ela vai te dar a resposta claramente do que vai ser feito e do que Deus vai fazer. E quando Deus te promete, ele cumpre, tá? Eu tô num jejum já faz tempo, eu faço jejum toda semana. Eu faço as minhas campanhas de orações de madrugada, eu faço o meu devocional todos os dias, eu oro todos os dias e eu peço sempre para Deus, para ele me ajudar, para ele me dar discernimento, para eu compreender, para eu ter sabedoria, para receber o que eu tanto quero da melhor maneira possível. Porque não adianta você lutar por uma coisa e que você acha que você está pronto e você não está pronto. E aí vai estragar tudo. Então é isso. Então quando você tiver dúvida, não faça. Ore, jejua. Tem pessoas que falam assim, mas nossa, orar, jejuar, você fica ali 2, 3 horas sem comer, né? Faz jejum de Esther, faz jejum de Ana, tem jejum de Daniel, tem jejum de um monte de profeta, um monte de gente na Bíblia, que eu poderia passar o dia inteiro aqui falando para você. Mas faça um jejum. Tira algo que você gosta. Não vai tirar algo que você não gosta, que não vai adiantar. Deus não é bobo, você não vai enganar Deus. Então, quando você quiser alguma coisa e você sabe que você precisa fazer aquilo, faça isso. Jejua, ora de madrugada, faça tudo isso, tá? Porque Deus vai te honrar. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Então, assim, eu tô tão tranquila na minha promessa, no meu processo, no meu deserto, porque eu sei que a terra prometida está chegando. Então, ali, eu sei que vai acontecer. Aí as pessoas falam assim, mas quando um não quer, 2 não briga. Não. Deus só precisa de um para conseguir o que Ele quer. Porque sabe por quê? É como se fosse um triângulo. Pensa numa base. Deus embaixo, você e a pessoa. Se a pessoa está quebrada, tem você e Deus. Você acha que Deus não tem esse poder para fazer isso? Deus é poderoso. Deus é soberano. Deus, o que Ele vai fazer? Ele vai unir
e vai formar aquele triângulo de novo. E Deus vai ser essa base. Então, quando as pessoas falam assim, Deus não faz. Faz. Tem um vídeo da Camila Barros que eu gosto muito, que é disso, né? Muita gente fala assim, até eu, no começo eu falava assim, você não é crente, você não é cristão, então você é ímpio. Não. Tem uma diferença muito grande, tem uma diferença entre cristão, não cristão e ímpio. Cristão é a pessoa que segue a palavra de Deus, que entregou a vida para Deus. Não cristão. Não cristão é o quê? A pessoa que não faz maldade, que sempre ajuda, ajuda o próximo, que tenta seguir os 10 mandamentos. Porém, essa pessoa ela não vai para o céu. Por quê? Porque ela não entregou a vida dela para Deus. Não quer dizer que você é uma boa pessoa, você faz um monte de coisas. Fui muito criticada, ainda sou criticada por muitas pessoas próximas a mim. Na verdade, né? Muitos amigos, distanciei de muitos amigos porque não conseguem compreender hoje a vida regrada que eu vivo, a vida de Deus, na palavra de Deus, né? É Deus tirando as pessoas que não vão te fazer bem, que não vão te levar para o céu, não são as pessoas que vai estar o teu nome escrito lá no livro da vida. Então, assim, eu renunciei muitas coisas na minha vida que eu nunca imaginei que eu ia renunciar. Perdoar, pedir perdão, perdoar, mudar. Então são coisas que Deus agrada aos olhos dele, porque hoje eu sou a filha de Deus, né? E eu agradeço muito a Juliana Ferreira, que eu conheci pelas redes sociais, que ela me ajuda demais, os meus pastores, né? Deus coloca as pessoas certas no momento certo da tua vida. A Karen é uma pessoa como essa que Deus quer para mim, porque é uma menina de ouro, é uma menina cristã, tem um filho maravilhoso que eu gosto muito, me respeita a minha religião. As pessoas, elas ficam muito indignadas porque acham que a vida mundana é a melhor. Viva a vida é tão curta, siga teu coração. Não siga teu coração. Teu coração é enganoso. Não vive essa vida mundana, porque lá quando você estiver lá embaixo, lá no inferno, você pode fazer o que você quiser, você não vai ter mais chance de voltar. Se arrependa agora, entrega a tua vida para Deus agora. Deixa Deus fazer isso, né? Porque Deus não vai te obrigar. Deus, ele não vai te fazer isso. Ele não fez isso com Jonas. Jonas não quis pregar, que não quis pregar em Nínive. E o que ele fez? Ele foi lá e colocou ele dentro da baleia durante 3 dias. E aí, o que ele fez? Pediu perdão a Deus. Deus foi lá e perdoou. Então, Deus, ele não vai pegar na tua mão e vai te escolher. Simplesmente ele vai tentar te trazer para perto dele. Então, tenta fazer isso. Tenta enxergar que a vida é uma só. Realmente não existe segunda vida. Eu acreditava nisso, não acredito, porque hoje eu vejo o quanto eu era leiga. O quanto eu não sabia de nada. O quantas coisas que eu achava que era normal. E não é normal. A Bíblia está ali para a gente aprender a cada dia mais. Eu aprendo todos os dias. Festa pagã, festas mundanas. Vou dar um exemplo, festa junina que não é, porque a idolatria é santo, Dia dos Namorados também não, festa de São João, festa de Santa Rita, tudo que se idolatra a imagem, a Deus se ira com isso. A única pessoa que pode ser adorada é Deus. Então, hoje o que eu quero que vocês entendam é isso. Siga a palavra de Deus, leia a Bíblia, peça perdão. Eu pedi perdão para muitas pessoas que eu magoei, perdoei muitas pessoas que eu também magoei, porque não adianta você não perdoar, ir lá orar, pedir para Deus, porque Deus não vai fazer. Não é que Deus é mau, não. Tá na Bíblia. Se você não perdoa o teu irmão, por que Deus tem que te ouvir e fazer o que você quer? Então, assim, eu me distanciei de muitas pessoas, mas Deus trouxe pessoas maravilhosas na minha vida. Trouxe a Juliana Ferreira, que é uma pessoa maravilhosa. Ela é uma irmã querida que eu tenho muito, que ela me ajuda todo dia, praticamente, ela me ajuda demais. Os meus pastores, os meus irmãos da célula, a Kari, que Deus me colocou de novo na minha vida, que a gente era amiga quando a gente era nova, trouxe. Você tem que conviver com pessoas com o mesmo pensamento que você. Você não vai viver uma vida regrada a Deus com pessoas mundanas. Pessoas que é onde o Satanás é o que ele quer destruir, ele vem para destruir, ele vem para matar. Então, assim, gente, vamos pensar.
entrega a tua vida para Deus, ainda dá tempo porque Jesus está voltando. E quando ele voltar, não vai ter mais o que, não tem choro, não tem vela, não tem mais nada. Então é isso, sabe, de coração. Hoje eu sou uma nova Natália, eu mudei completamente, não sou mais a Natália de antes. Hoje eu tenho um coração bom. Não quer dizer que eu não tinha um coração bom, mas eu era uma pessoa muito de guardar rancor, eu era uma pessoa muito difícil de lidar. Hoje eu não sou mais assim. Eu era uma pessoa muito materialista, eu gostava muito de dinheiro, eu gostava muito de coisas boas. Hoje não, porque a gente vai e a gente não vai levar nada. Só vai o espírito. Então hoje, faça isso, entrega a tua vida para Deus. Entrega a tua vida para Deus, deixa Deus ser o seu Salvador, ser o seu único Salvador, porque é o caminho e a vida, é Deus. Então faz isso, ainda dá tempo, tá? Então assim, eu desejo muita paz, muita felicidade, muito amor, Deus no coração e que vocês entreguem a vida de vocês para Deus. Tá? E às vezes eu escuto assim, nossa, Natália, como você tá bitolada nisso, como você tá nisso, daqui a pouco vai passar. Aí sabe o que eu falo? Eu falo assim: por que que você acha que vai passar isso? Fala para mim. Um Deus que é maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus piedoso, um Deus justo, que só fez a me ajudar, que no pior momento da minha vida, que eu passei nesses últimos 2 anos, ele foi a única pessoa que esteve do meu lado, ele foi a única pessoa que estendeu a mão e disse: filha, eu estou aqui e eu vou cuidar de você. Agora me fala, você teria coragem de deixar um Deus desse de lado por causa de pessoas? Ou por causa de de festas mundanas, de vida regrada a bebida, a cerveja, a um monte de coisa ruim? Não. Eu, Natália, não seria, eu não teria essa coragem, eu não teria essa coragem. Então, assim, tenta entender, gente, que o único caminho é Deus. E é o único que salva é Deus. Nem outra religião salva. Nem nada, não é a religião evangélica que salva, e sim é Deus. A igreja é um instrumento para onde você vai, para você conhecer a palavra, para você conhecer o entendimento de Deus, para conhecer as escrituras. Então, de coração, gente, façam isso, ainda até tempo. Porque ainda quando Jesus voltar, não vai ter mais tempo. E aí, o que você vai fazer? Tá? Então eu desejo assim, de coração, muita paz, muito amor para vocês e que tenha Deus no coração de vocês. E se tiver alguém para pedir perdão,